Bom dia a você que está com a gente, conectado. Agora é estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Vanderlei de Oliveira. Seja bem-vindo, está com a gente. Ancião, a igreja do Espaço Novo Tempo Marizal. É muito bom tê-lo com a gente. Já tem um grupo que estuda a lição e ele convidou esse grupo. Então seja bem-vindo você, que faz parte do grupo de estudo com o Dr. Vanderlei. E, doutor, dê sua saudação aí aos amigos que estão conectados com a gente. Enquanto acerta o microfone dele, eu queria desejar a você um bom dia. Você pode enviar sua pergunta no nosso chat aí. Nós temos esse espaço para que você possa participar, enviar alguma pergunta, alguma indagação, ou dar alguma orientação que possa nos ajudar para ter esse momento de estudo da lição. O tema da nossa lição durante esse trimestre é sobre o estudo da Bíblia, como interpretar as Escrituras. Esse é o nosso guia de estudos que nós temos usado aqui durante esses últimos sábados, e assim será durante todo esse segundo trimestre do ano. Então eu convido você a aproveitar bem esse momento, estudar a Bíblia. Cada dia tem uma parte para você refletir, e nós vimos aí durante a semana assuntos muito importantes sobre a autoridade da Bíblia. Agora sim, doutor, seu alô para todo mundo que está conectado com a gente. Bom dia a todos, um feliz sábado. É uma alegria muito grande estar aqui juntamente com o pastor Fanuel, aqui na igreja Adventista do Marco. Feliz sábado para todos os irmãos lá do Marizal, a minha classe da live da Escola Sabatina. Todos os sábados nós estamos tendo ali, e praticamente todos os dias, viu, pastor? Tem várias pessoas, não somente aqui de Belém, mas também do interior do estado do Pará, do Maranhão e de São Paulo, adventistas e não adventistas. Então, é um grande prazer estar aqui para nós entendermos melhor a lição da Escola Sabatina. Que maravilha. Então seja bem-vindo aí, você que está de perto e de longe, você que já é adventista, você que é um amigo nosso, seja bem-vindo. Vamos juntos então agora aprofundar esse tema maravilhoso. Bom, para a gente começar, nós vamos fazer uma oração. Então já pega a sua lição aí, já abra a sua Bíblia em Isaías 8:20, e antes da leitura do texto a gente vai então falar com Deus. Vamos orar? Senhor, estamos agora com a Bíblia aberta e queremos aprender. Esteja com a gente, nos guiando nesse estudo, abençoando cada pessoa agora onde estiver, e para que, unidos nesse mesmo objetivo, possamos ser agora fortalecidos na fé e na esperança que a Tua palavra nos oferece. Oramos em nome de Cristo. Amém. Isaías 8:20 diz: "À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva." Nós vimos durante a semana que há muitas coisas que têm sido usadas para tomarmos decisões. A tradição, a experiência, a razão, a cultura. Dr. Vanderlei, como alguém que lida com os direitos, alguém que até emite juízos, porque essa é a sua função. Aliás, não sei se você acompanhou o Salmo 82, Deus ele chama os juízes, os governantes de deuses com D minúsculo, porque ao exercerem a justiça, eles fazem um papel de Deus, que em sua essência é um Deus de justiça. O que deve ser levado em conta, Dr. Vanderlei, quando se deve emitir um juízo? Que coisas estão envolvidas antes de determinar o que é que a justiça deve efetuar? Qual é as áreas que devem ser avaliadas para que então possa emitir um juízo? É interessante que o texto de Isaías, que o senhor acabou de ler, está no topo da prioridade e o fundamento das nossas decisões e escolhas, a lei. O texto diz: "à lei e ao testemunho." No sistema jurídico também, que regula o comportamento humano, as relações sociais e as relações interpessoais, nós temos também o mesmo princípio, a lei. E nós temos uma Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, ela é chamada a Lei Magna. Por quê? Porque ela está no topo da regulação comportamental
e social da nação brasileira. É claro que, abaixo da Constituição, nós temos outros regulamentos que precisam estar obrigatoriamente submetidos à Constituição, como, por exemplo, a lei complementar, a lei delegada e outros regulamentos que, quando não estão em conformidade com a Constituição, gera um incidente de natureza jurídica chamado inconstitucionalidade da lei ou de qualquer um outro regramento que precisa estar em conformidade com a Constituição. E esses incidentes, eles foram regulados, inclusive na própria Carta Magna e nas outras legislações, que comporta as ações de constitucionalidade. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário em termos de interpretação da Constituição Federal no Brasil, os órgãos que são legitimados a propor ação de inconstitucionalidade em função de determinada lei que está afrontando princípios constitucionais, ingressa no Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato e afastá-lo do ordenamento jurídico nacional. Então, é assim, claro, que quando o juiz vai analisar um caso concreto, aquele caso que envolve as partes, fulano e cicrano, primeiro ele vai na Carta Magna para analisar os princípios e depois ele busca na norma infraconstitucional um elemento que é apropriado para a aplicação daquele caso concreto. Depois que ele faz esta análise, é que ele toma a decisão. Isso se chama, um termo jurídico, subsunção do fato à lei. Ou seja, o fato tem que estar enquadrado dentro daquele mandamento jurídico, e aí o magistrado que está analisando, ele decide, toma a decisão e sentencia o caso concreto em conformidade com a lei. Então a gente pode fazer um paralelo que, assim como foi apresentada a Constituição 1988, ela está acima, não é? Assim também, então, poderíamos dizer que a Bíblia para o cristão está acima de tudo? Sim, a Bíblia Sagrada, ela é a Constituição do universo. Ela é a nossa Carta Magna. E é interessante que a Bíblia, ela não é apenas normativa, mas, acima de tudo, ela é principiológica. E são princípios que estão para além de uma época que vigora aquela cultura, aquele costume, aquela tradição. Então, os princípios, eles abrangem todos os tempos e todas as eras. Então, a Bíblia Sagrada é esta Carta Magna para os cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. E amém por isso, porque a cultura pode mudar, a experiência humana é pessoal, mas a Bíblia ela permanece, atravessa épocas e povos e é a mesma, não é? Isso é uma segurança muito grande, porque ninguém pode dizer o que é o certo. Deus já definiu o que é o certo, Ele já colocou o padrão. Então, se mantermos essa convicção, estaremos seguros. Tem um dado interessante, pastor, trazendo no aspecto de regulação social. Hoje nós vivemos uma verdadeira pandemia da violência, no Brasil e no mundo, mas analisando especificamente o Brasil. Nós chegamos aí no ano de 2017 a em torno de 65 mil assassinatos por ano no Brasil. Isso é uma pandemia da violência. Rios de sangue têm sido derramados em função disso. Quando você vai analisar todos esses aspectos, você encontra no cerne, no ponto crucial da questão, a desobediência à lei, a transgressão à lei. Então, na realidade, a lei ela vem regulando um modo de convivência segura em sociedade. E se a lei humana, o Código Penal e todos os outros códigos que regulam esse tipo de comportamento vêm no sentido de proteger, é claro que eles estão, em síntese, inspirados na Carta Magna do Universo, que é a própria Bíblia Sagrada, que vem estabelecendo uma forma segura de convivência consigo mesmo e com os outros. Amém. Bom, eu queria agradecer a participação sua aqui, mencionar alguns nomes, o João, o Arrai, a Selma, o Dr. Jorge Elias, companheiro aí de lutas,
com a sua classe 31, bem-vindo aí a todos. Temos aqui também a Sandra, mas tem uma pergunta interessante aqui, da Pérsida Alves, e é importante de responder a pergunta dela, a gente reforçar que Isaías 8:20 dá uma orientação sobre aqueles que se colocam diante das pessoas, dizendo ter um recado de Deus para elas, e devemos avaliá-las se são ou não profetas verdadeiros, se estiverem em harmonia com a lei, com assim diz o Senhor. Esse é um critério sine qua non que a Bíblia apresenta, para que eu não tenha dúvida de que alguém está realmente falando ou não a verdade. Se a vida dele, se ele obedece e segue a palavra de Deus, ok? E se aquele conteúdo apresentado não desarmoniza com o da Bíblia, ok, então essa mensagem vem do alto, não é isso? Nós estamos vivendo numa época chamada época do achismo. Eu acho isso, acho aquilo, eu acho que nós devemos interpretar a Bíblia dessa maneira, eu acho aquilo outro. Esse aspecto está muito relacionado com a questão da inspiração pessoal, o sonho que você teve, quem sabe uma revelação, e isso está muito presente no mundo que estamos vivendo, de uma série de fatores que influenciam a condução do comportamento humano à luz da palavra de Deus. O que isso nos leva? Primeiro, todos esses elementos, seja de sonhos, de visões, de inspiração, ou qualquer um outro, precisa estar submetido em conformidade com a Carta Magna. Então examine, faça como, por exemplo, os irmãos lá de Tessalônica, de Bereia, que ouvia o apóstolo Paulo trazendo a mensagem, pregando a respeito do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e de todas as suas doutrinas, e eles iam examinar as Escrituras para certificar se realmente o apóstolo estava falando em conformidade com a Bíblia. Assim deve ser o princípio regente da nossa orientação. Isso é importante, doutor, porque mesmo a opinião de um líder religioso, por mais carismático que seja, por mais seguidores que tenha, ela não pode estar contrária ao que a Bíblia, a Carta Magna declara, não é isso? Exatamente, porque veja, nós vivemos num mundo de confusão, num mundo de instabilidade, sobre todos os aspectos, e teoria e mais teoria são lançadas a cada dia, né? A ciência, ela vem num processo de mutação constante. É claro que se nós não tivermos uma base de sustentação, nós encontramos nesse princípio aqui de Isaías a âncora da nossa vida. Todas as coisas, absolutamente todas, no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da tradição, no campo dos costumes, no campo da cultura, no campo da razão, precisam ser submetidas à Bíblia Sagrada, porque todos esses outros elementos são mutáveis, são estáveis, são alteráveis ao longo do processo da história. Bom, a pergunta da Pérsida Alves aqui, obrigado pela sua pergunta, você ainda pode enviar, nós temos aí o tempo suficiente para a sua participação. É a seguinte, é interessante, o que fazemos como igreja pode ser rotulado como tradição? Veja, a tradição em si, ela não é má, não é? Por exemplo, nós nos reunimos, nós adventistas do sétimo dia, nós temos um costume de nos reunir todos os sábados, né, de manhã, pela tarde, com o culto JA, aos domingos à noite e às quartas-feiras. Isso já vigora durante décadas da nossa experiência com o povo adventista. Isso é uma tradição? Pode ser entendido como uma tradição? Sim. Só que é o seguinte, essa tradição, ela contribui para o nosso desenvolvimento espiritual? Ela nos leva à fonte da Bíblia, e a comunhão no sentido horizontal com os irmãos e no sentido vertical com Deus? Se sim, se a resposta for sim, então essa tradição está de acordo com a Bíblia Sagrada. Então nós somos seres humanos, claro, sociais, relacionais, precisamos nos sentir pertencendo, evidentemente, até porque eu estou fazendo agora um curso de MBA de neurociência, estudando a teoria da mente. E nessa teoria, que foi lançada aí por um cientista americano, ele diz o seguinte, que nós temos uma afetação social no nosso cérebro. Nós nos comunicamos dentro do contexto do nosso cérebro, que o próprio aspecto da dor social nos atinge flagrantemente.
O que é que significa esse sentido? Quando nós estamos isolados, somos excluídos de um determinado contexto, nós nos sentimos muito mal. Isso nos atinge na nossa estrutura e equilíbrio psicoemocional. Então, tradições, nós precisamos delas, mas elas precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Interessante notar que Cristo, ele combateu alguns tipos de tradição. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Cristo, junto com os seus discípulos, ele é interpelado por não ter feito uma tradição de purificação das mãos. E então ele responde assim: bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Parece que aqui é um assunto bem diferente do que acabamos de mencionar, com relação a ter uma tradição de reunião para culto. Parece que a tradição aqui estava realmente levando a uma visão diferente do que a Bíblia ensina, é isso mesmo? O detalhe aí, pastor, na tradição dos anciãos, e se eles estivessem vivendo na época da pandemia da Covid-19, as regras da OMS e do Ministério de Saúde prescreve de que nós devemos lavar as mãos constantemente, água e sabão, não é? Isso ajuda a nós enfrentarmos de forma preventiva a Covid-19. Então, no primeiro momento, quando nós lemos esse texto, nós vamos pensar, mas parece que Jesus está sendo contraditório, ele está indo contra uma tradição que é benéfica do ponto de vista sanitário. Só que, quando nós analisamos o que está por trás desse contexto, é que os anciãos estavam usando um pretexto, né? Aliás, um contexto para criar um pretexto, não é? Qual era o contexto ali? Em síntese, os anciãos, eles se baseavam as regras da Bíblia, os princípios da Bíblia, eles estavam submetendo à tradição ali existente. E Jesus, na realidade, quis dar um recado muito claro, acertando na jugular daquelas tradições e mostrando que a supremacia está na palavra de Deus, na lei de Deus. Por exemplo, quando os discípulos colheram espigas no sábado, não é? A lei diz que nós não devemos fazer absolutamente nada no sábado. Agora, em função exatamente disso, o que é o elemento da prioridade? Deixar a ovelha que está caída num buraco morrer, porque é dia de sábado e você não pode acudir, dar assistência. A ovelha aí está representando os irmãos, os filhos de Deus, você não pode dar assistência? Então Jesus está colocando como se fosse uma hermenêutica, uma interpretação da própria lei dentro daquilo que é a prioridade ensinada pela palavra de Deus. É isso que ele está falando. Então, eu preciso também analisar a tradição e se ela está fazendo acréscimos ou subtrações da palavra, é uma tradição que então não pode ser seguida porque ela está desarmônica, a não ser que essa tradição venha contribuir, como foi falado anteriormente, para a minha conexão com Deus e com o meu próximo. Exatamente, né? Perfeito. Bom, outra participação aqui, já foi respondida a pergunta da Elaine Vansler, as tradições que são boas na igreja, a questão dos cultos, a saudação Feliz Sábado é uma tradição, não é? Sim. É uma coisa boa, fazemos isso nos cumprimentos quando nos encontramos dentro do dia de sábado, mas tem uma outra... E outro detalhe, pastor, me permita, com relação a essa tradição do Feliz Sábado, às vezes nós, adventistas do sétimo dia, nos fechamos, inclusive nesse cumprimento, como se ele fosse exclusivamente, fosse uma tradição bíblica e somente esta tradição fosse bíblica. Por exemplo, nós temos alguns irmãos evangélicos que cumprimentam paz no Senhor, paz do Senhor, meu irmão, não é assim? Mas se nós formos olhar, verificar na Bíblia, quantas vezes o próprio Jesus chega para os discípulos, como depois da sua ressurreição, chegou para os discípulos que estavam ali assombrados com medo, uma pandemia do medo, em função de todo aquele contexto que havia acontecido, Jesus chega para ele e diz, paz seja convosco.
Então perceba que, dentro desse detalhe, a nossa tradição, ela não pode ser algo dogmático, fechado, e que a gente impede que outros irmãos evangélicos, até no cumprimento da tradição, não é, possa haver esta flexibilização para nós entendermos o que é melhor. O que é melhor do ponto de vista relacional missionário? Não é? Quando alguém me cumprimenta, paz no Senhor, aí eu rebato, feliz sábado. Não é? O que é mais apropriado para aquele momento, para um contato missionário? Então é uma reflexão, né, amigo? Eu tenho que me adequar, né? Não vai estar desarmônico com a Bíblia, eu preciso aproximar pessoas e não distanciá-las. Exatamente. Né? Muito bem, uma pergunta importante aqui feita pelo João Macedo. Obrigado, João, pelo envio da sua pergunta. Doutor Vanderlei, as leis humanas, elas copiam muito das leis de Deus? Nós temos, inclusive, algumas universidades estabeleceram na grade do curso de Direito uma matéria relacionada com o livro de Levítico, para entendermos exatamente qual é a base de sustentação e de inspiração do direito vigente, o direito atual, com relação aos ditames da Bíblia. É claro que quando nós estudamos direito também, estudamos o direito histórico, a evolução do direito, claro, a evolução no sentido da mudança, da mutação que o direito aconteceu ao longo de todos os tempos. Mas nós podemos aqui, analisando especificamente os 10 mandamentos, os mandamentos que se relacionam com a relação do homem para com o seu semelhante. Primeiro mandamento, que na realidade é o 5º, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós temos uma lei, um código, chamado Estatuto do Idoso, que está muito relacionado com a questão da relação dos filhos para com os pais. E é claro, não somente no mandamento, mas em centenas de artigos, determinando a obrigação dos filhos no respeito com os pais. E isso é uma inspiração, ou seja, o Código Penal, ele está se inspirando aonde? Na Bíblia Sagrada. Outros, não matarás. Artigo 121 do Código Penal, não furtarás ou não roubarás. O artigo 157, né, do Código Penal brasileiro, e assim por diante. Então nós temos uma fonte direta de inspiração do Código Penal e de outras leis humanas com base na Bíblia Sagrada. Isso é um motivo a mais para a gente crer e confiar em Deus e na sua palavra, não é? Bom, queria agradecer a presença de pessoas de perto e de longe. Nós temos aqui a Daisy Heckman, que manda um abraço junto com o Fred Ubjor, de Hamburg, na Alemanha. Seja bem-vinda com a gente aí, toda a família de tão longe, né? Está assistindo com a gente. Bom, uma pergunta. Em Êxodo 31, no versículo 18, os 10 mandamentos são chamados de 2 tábuas do testemunho. Na verdade, ela está apenas enfatizando aqui que a lei, ela também tem esse papel de testemunhar a relação de aliança, não é? Que deve existir entre o homem, Deus, e o homem, o seu semelhante. Então, quando nós honramos essa lei, estamos então estabelecendo um testemunho, né? Dessa fidelidade, de respeito ao outro, ao que pertence ao outro, à vida do outro, e ao que é de fato o direito de Deus, não é isso? Quando nós analisamos esse texto mencionado de Êxodo no capítulo 31, nós encontramos, por exemplo, no último sinal referente à segunda vinda de Cristo, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, lá fala sobre testemunho também. Diz que quando este evangelho do reino for pregado para todas as nações, em testemunho de todos os povos, então virá o fim. Veja que a lei, a palavra de Deus, é o testemunho mais veemente. Só que esse testemunho, para além da verbalização desse testemunho, que é a pregação da palavra de Deus, a maior de todas as pregações é o testemunho pessoal. É aquilo que a palavra já operou de efeitos transformadores no interior da vida da pessoa. Por exemplo, nós estamos vivendo num período extremamente crítico que tem abalado, né, o equilíbrio psicoemocional das pessoas, a ponto das pessoas explodirem por qualquer coisa. Lhes falta o equilíbrio, o domínio próprio, a paciência, a resiliência,
A Bíblia Sagrada, inclusive nesse detalhe, porque Paulo destaca como sendo fruto do Espírito Santo, opera em nós essa transformação, de tal maneira que o nosso relacionamento para com os outros, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente social, espelhando esse tipo de comportamento, é um testemunho do que a palavra já operou em nós e agora está fazendo através de nós. Perfeito. Uma participação aqui do Pedro Borges. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário, a sua pergunta. Ele comenta assim: algumas tradições podem ser mudadas ao longo do tempo, dentro da igreja? Eu creio que sim. Por exemplo, agora está se mudando a tradição da gente se encontrar e cumprimentar, não é? Fisicamente. O cumprimento é japonês, né? É um aceno. Então, há também tradições da igreja que podem ser mudadas ao longo do tempo por algumas circunstâncias que as leve a isso. Mas... Por exemplo, pastor, na nossa doxologia, não é? Nós, hoje, muitas igrejas estão adotando, igreja adventista, mudaram a sua doxologia, inclusive na própria formatação da plataforma. Outrora, aqueles que participavam do momento do culto, não é? Se colocavam assentados de frente dos adoradores, diante da igreja, para ministrar o culto em si. Atualmente, muitas igrejas, me parece que aqui até a igreja do Marco, está tirando, pouco a pouco, não era uma tradição. E era uma tradição que vigorou durante décadas, essa tradição. Então, agora nós buscamos um culto mais leve, um culto mais enxuto, um culto mais relevante, mais poderoso, mudando algumas tradições que a gente já cultuava há décadas. Isso. Bom, o doutor Jorge Elias, ele manda uma pergunta aqui, ó. Ele diz assim: o que é a legitimidade bíblica para a verdadeira teologia? E ele diz mais: valores, princípios, especialmente quanto ao religare. Veja, eu vou pegar de trás para frente, doutor Jorge Elias. O aspecto do religare está relacionado com a nosso modo de religião. Não apenas todos os aspectos litúrgicos da nossa religião devem estar ancorados no objetivo de uma religação de nós para com Deus e de nós para com os irmãos, dentro da plataforma transformadora da Bíblia Sagrada. É isso que vai estabelecer o ingrediente fundamental da legitimação. A legitimação está relacionada com o efeito transformador da Bíblia Sagrada na vida dos seus filhos. E esse efeito vai se ver de que maneira? Não um indivíduo isolado, numa quarentena, absolutamente, mas mesmo na quarentena, ele está se relacionando com a família. Só citando um exemplo que tem sido divulgado através dos meios de comunicação, que nesse período de quarentena, em muitas cidades brasileiras, houve um acréscimo de 50% de feminicídio e quase 100% da violência doméstica e familiar, não é? Então, a legitimação da Bíblia Sagrada, na sua aplicação na nossa vida, opera esse processo de mudança e isso vai ser reverberado dos nossos relacionamentos, seja na família, seja na igreja, ou seja na sociedade em geral. Perfeito. Olha, uma coisa interessante que o Ronilson colocou, obrigado Ronilson pela participação, há um momento em que Paulo recomenda à igreja que siga a tradição que ele havia lhe ensinado. Então, permaneçam firmes, os ensinamentos, a tradição que eu ensinei. Isso então pode ser tirado como um parâmetro de que quando essa tradição ela está em harmonia com a Bíblia, ela deve ser mantida, deve ser desenvolvida? Pastor, na realidade, em síntese, nós somos seres tradicionais, né? Nós construímos um balizamento para a nossa vida, para cada aspecto. Isso funciona até como ingrediente para o estabelecimento do equilíbrio psicoemocional. Imagine que se cada dia nós fôssemos fazer uma coisa diferente, né? Nós precisamos de uma certa rotina. Então, quando Paulo se refere a que os crentes pudessem adotar, permanecer firmes nas tradições que ele estava ensinando, o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele estava submetendo essas tradições aos ditames sagrados. E tem um detalhe: esta
este aspecto de avaliação da tradição em conformidade com a Bíblia Sagrada deve ser uma busca constante, porque nós, seres humanos, somos suscetíveis de mudança, ou para melhor ou para pior. Então, se a tradição ela é construtiva, podemos utilizar até mesmo o princípio de Jean Piaget, né? A construtividade do Evangelho, da experiência cristã na nossa vida, mas tem que ser algo que seja progressivo, de uma avaliação constante. Então Paulo, mais do que ninguém, ele submetia ao crivo essas tradições, ao crivo da palavra de Deus. Sem falar que ele era inspirado pelo Espírito Santo, estava construindo todo o Novo Testamento através das cartas pastorais, das orientações que eram enviadas à igreja, né? Sem dúvida. Bom, em 1ª Epístola de João, no capítulo 2, há uma mensagem bem interessante. A gente vai trabalhar agora a questão da cultura. Olha o que a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Com base nesse texto, olhando o contexto que vivemos hoje em nossa cultura, que elementos da nossa cultura estão, de forma bem clara, opostos à palavra de Deus? Eu vou começar com um texto lá de Tiago. Tiago diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor, não o dinheiro em si. O dinheiro é muito bom e está faltando aqui na economia brasileira. Está faltando nos lares de milhares e até milhões de brasileiros, principalmente nessa época de crise. Mas nós vivemos, por exemplo, num regime capitalista. É um regime que valoriza o capital, ou seja, os bens, muitas vezes em detrimento das próprias pessoas. Então, todos esses aspectos estão relacionados com a cultura capitalista, tá certo? Por isso que o apóstolo João está falando que nós não devemos estar afeiçoados, apegados à cultura do mundo. Nós, por exemplo, temos um outro elemento da cultura que está se tornando muito frequente em nossos dias, relacionado com o núcleo da própria família, não é? Por exemplo, outrora nós tínhamos a obediência aos pais como sendo regra magna na relação de pais para com os filhos, mas depois desta revolução cultural, tecnológica, todos esses elementos têm fissurado esta relação e subvertido a autoridade do lar. Isso é um tipo de situação que também coloca em xeque o desenvolvimento saudável das pessoas, porque a sociedade ela depende das famílias. Então são vários tipos de elementos que nós encontramos. Por exemplo, a mudança do contexto matrimonial, a mudança do paradoxo e do próprio paradigma da relação matrimonial baseado numa relação heterossexual. Todos esses elementos estão mudando paradigmas de cultura que outrora existia e que hoje está havendo mudança. Quando nós submetemos esses elementos à luz da palavra de Deus, nós percebemos claramente que afronta as regras da Bíblia Sagrada, e isso traz não benefício, mas prejuízo para a humanidade. Muito bem, nós temos aqui a participação agora do Rosinaldo Leite Afonso. Obrigado pelo envio da sua questão. Doutor Vanderlei, os vendilhões do templo que se reuniam para o comércio no pátio, que na ocasião foram expulsos, né, por Jesus, isso era uma tradição ou era um comércio simplesmente? Na realidade, a gente percebe ao longo do processo de adoração do povo judeu, fundamentado no epicentro, que era o templo, ali estava o santuário, aonde eles levavam os cordeiros, sem mancha e sem defeito, para serem sacrificados diariamente, naquele que era denominado sacrifício contínuo, pela manhã e pela tarde. Claro que isso foi instituído por Deus, Deus revelou para Moisés, isso nós encontramos lá na Torá, no Pentateuco. A partir do livro de Êxodo, vamos encontrar todas essas ordenanças divinas.
Só que com o tempo entrou um ingrediente tipicamente capitalista, mercadológico, ali no trato da liturgia do templo e do santuário, que era a venda, e aí regia por uma regra que é áurea dentro do capitalismo, é a lei da procura e da demanda. Como judeu, ele tinha isso aí inculcado na sua mente, que ele precisava ir com a sua família para oferecer um sacrifício, e aquelas famílias que eram pobres levavam até outros sacrifícios menos custosos, como uma rolinha, tá certo? Aí está estabelecido. Só que eles faziam disso aí uma forma de comércio e de exploração das pessoas que iam para adorar, e aí se tornou uma tradição, e acabavam se confrontando com esses elementos, o que acabava mascarando o verdadeiro sentido da adoração, que estava focado no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso a razão de Jesus ter chegado ali com o chicote do juízo para aquele momento. Existia inclusive a moeda do templo, a pessoa já desvalorizava a sua moeda ao trocar pela do templo, e aí então teria que comprar aquilo que queria sacrificar a Deus. Então realmente precisava ser feito alguma coisa para mudar aquilo que estava acontecendo ali e trazer de volta ao plano original. Sem dúvida. Bom, obrigado ao Wendel Correia pela sua participação, e ele pergunta algo que vale a pena ser mencionado aqui. Como é que a gente pode ter segurança que determinada interpretação bíblica está correta, se nós temos aí milhares de interpretações que acabam confundindo as pessoas? Pastor, quando nós analisamos o princípio da reforma protestante, né, que é fundamentado em Lutero, mas todos os outros homens, os mártires, né, daquela reforma protestante, o princípio era somente a Bíblia. Só a Bíblia é a única regra de fé autoritária em relação aos cristãos. Então veja, qual é a segurança que nós podemos ter? Por isso que Jesus foi categórico: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só que a própria Bíblia, pastor, nos dá algumas chaves bem interessantes de interpretação. Primeiro, nós já vimos no capítulo 8 do livro de Isaías, a lei e ao testemunho. O fundamento baseia-se exatamente nisso. Mas, quando eu vou estudar a Bíblia, o que vai me influenciar no estudo da Bíblia? É a filosofia? É a ciência? São os meus conceitos tradicionais, culturais e costumeiros que eu tenho? A Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Portanto, quando nós analisamos isso aí, sobre o aspecto da hermenêutica, né, e como eu sou da área do direito, tem uma relação direta com a exegese, com a interpretação, nós percebemos claramente que a Bíblia é um sistema hermeticamente fechado. Ela interpreta a si mesma. Ela não permite que haja uma interpretação baseada em qualquer um outro ingrediente que nós estamos estudando na lição da escola sabatina. Então, é uma interpretação sistemática, como disse Isaías. É um pouco aqui e um pouco ali, mas ela não se contradiz. Ela se interpreta. E outra coisa, no centro da Bíblia, em todos os aspectos, ela nos leva a Cristo, porque ela é cristocêntrica. Isso é importante porque se nós não levarmos em conta de que a Bíblia ela se interpreta a si mesma, a gente vai com pressuposições, a gente vai com conceitos e olha para uma coisa e enxerga outra. Eu nunca esqueço uma ilustração que mostra um homem que passou um bom tempo fora de casa, e esse tempo se alongou alguns anos, e quando ele volta para casa, depois de muitos anos, para tentar trazer algum recurso, para trazer segurança para a família, de longe ele olha e vê um homem ao lado da sua esposa. Esse homem a abraça, a beija no rosto, e as pressuposições dele pensou: a mulher não conseguiu me esperar e está com outro. E ele segurou a fúria, esperou passar algum tempo para chegar em casa e poder apenas dizer: olha, eu me mantive fiel, trouxe recursos, mas você não me esperou. E ele, quando faz isso, descobre que aquele homem era um filho. A mulher estava grávida quando ele saiu de casa, aquele filho cresceu, transformou-se em um homem. Então, se ele tivesse agido com as suas pressuposições, ele poderia ter cometido um crime, uma crueldade. Então, quando a gente olha para a Bíblia,
nós temos que tirar pressuposições. Verdade. Temos que deixar que ela se revele claramente para nós. Você vê um detalhe, pastor, me permita, a influência que houve da filosofia grega para a religião foi muito grande e permeia o aspecto religioso até os nossos dias. Vou citar 2 exemplos bem claros. Primeiro, a imortalidade da alma. A filosofia grega, no seu conteúdo, na sua essência, proclamava a imortalidade da alma. E isso acabou trazendo uma influência muito grande para muitos dogmas que foram construídos em relação à imortalidade da alma, que contradiz absolutamente os ditames sagrados, do Gênesis ao Apocalipse. Um outro elemento, a dicotomia da personalidade. Corpo é uma coisa e espírito é outra coisa. E aí vem todo aquele processo que está relacionado também com a imortalidade da alma. Mas quando você analisa a Bíblia, você encontra claramente a integridade do ser, como Deus nos criou do pó, com o fôlego de vida proveniente dele, e esses 2 elementos unidos nos tornam uma alma vivente. E isso é reproduzido com relação ao próprio casamento. Os 2 elementos, marido e mulher, quando se unem, tornam-se os 2 uma só carne, ou seja, eles se tornam integrais, completos, porque este é o plano de Deus. Falando agora de experiência humana, existem muitas pessoas que lidam com o aspecto religioso, espiritual, dizendo assim, cada um precisa ter uma experiência com Deus, Deus vai me revelar a sua palavra conforme aquele momento. Paulo lhe cita em 2 Coríntios 11, já no início do capítulo, diz assim, quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós, não com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Até que ponto a experiência humana ela pode afetar a nossa real compreensão da palavra de Deus? Pastor, nós somos seres que, segundo a própria ciência tem descoberto, além de sermos seres racionais, e aí vem a questão do próprio QI, o quociente intelectual, mas somos seres também dotados de emoções, de sentimentos. E Daniel Goleman, aquele que criou a teoria da inteligência emocional, ele fala exatamente quando se desprezou por demais a inteligência emocional para colocar no ápice absoluto a inteligência intelectual. Evidentemente que isso trouxe um desserviço para o desenvolvimento saudável do ser humano. Mas nós temos outra inteligência também, que é a inteligência espiritual. Ou seja, todos os aspectos de influência transformadora da palavra de Deus se materializa na própria experiência. Por exemplo, quando você vai lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento ali é uma palavrinha bastante interessante que vem do hebraico, yadá, que significa experiência, relacionamento com Deus. Então, a afetação da vida cristã no relacionamento com Deus se dá através de uma experiência prática, que é aí que se extrai o verdadeiro testemunho, a legitimação da palavra de Deus na nossa vida. Perceba que a ordem aí estabelecida é que a Bíblia Sagrada, afetando as nossas emoções, o nosso intelecto, para gerar a nossa experiência, e não o contrário, as nossas experiências afetando os aspectos sagrados da Bíblia. É exatamente o inverso. Então, nós precisamos da experiência, e Paulo fala alguns aspectos da sua experiência, do seu zelo, da sua dedicação, e tudo isso em relação àquela igreja. É a experiência que ele tinha no relacionamento com aquela igreja, mas era uma experiência fundamentada em Cristo e na sua palavra. É o que fica claro desde o primeiro momento em que
o ser humano foi enganado de que as nossas emoções, elas podem ser direcionadas para tomar a decisão errada. Então a experiência humana não pode ser tomada em última instância como a base para as decisões. Eu vejo uma coisa, me dá vontade, eu vou fazer. Imagina, eu vou cometer vários crimes, porque há coisas que eu tenho limite para fazer. Então realmente a experiência humana, a emoção, ela tem que ser colocada sobre a lente bíblica, para que elas possam ser contidas, até porque as emoções estão corrompidas, os desejos estão corrompidos. Aí a necessidade de termos, mais uma vez, uma norma autoritativa para reger as minhas experiências, né? Na realidade, a experiência, aliás, todos os aspectos da nossa vida têm que obedecer a um princípio supremo, que é submissão, né? Isto é um verdadeiro desafio para nós seres humanos, quando o pecado implantou dentro de nós a supremacia do eu, o orgulho, ser submissos à palavra de Deus, dentro de um contexto de rebelião e de pecado. Nós necessitamos 24 horas da interferência divina, da ação do Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade do Gênesis ao Apocalipse. Bom, mais uma participação aqui, a gente agradece a participação de vários. A professora Miriam Mitiles aí, ela chega até a comentar que essas mudanças da tradição da igreja, como plataforma, até algumas músicas que cantamos, até que ponto isso pode afetar a mensagem da igreja. Eu creio que o ser humano ele vai, ao longo do tempo, tendo mudanças nos seus gostos, mas eu creio que o evangelho também, ele precisa ser colocado com essa roupagem, né, adequada a cada geração. Se nós pregássemos igual pregava-se há 1000 anos, 2000 anos atrás, nós não teríamos algo que pudesse trazer a atenção das pessoas. Por exemplo, agora estamos usando a tecnologia, quem diria, né? Estudando a Bíblia à distância, né? Muitos colocariam isso como uma loucura. Não, tem que estudar adiante, tem que abrir a Bíblia, tem que falar olhando nos olhos. Mas estamos impossibilitados dessa forma. E mesmo que nós estivéssemos, olha quantas pessoas são alcançadas, né? Então uma tradição que foi ajustada à época, sem ferir nenhum princípio, né? Exatamente. Certa vez eu vi um conceito sobre os adventistas do sétimo dia, de um jurista aqui da nossa região. Eu conhecia, e aí ele tomou conhecimento que eu era um adventista. E ele chegou comigo até porque eu tenho, já virou uma tradição de enviar livros missionários para pessoas, principalmente da área jurídica, porque é a minha área. É um testemunho pessoal que Deus me conduziu a realizar de uma forma assim muito altruísta. E esse jurista disse assim para mim: Vanderlei, você é adventista? Eu disse sim. Ele disse: vocês são os irmãos separados e mais sérios. Aí eu passei a analisar sobre um aspecto positivo, mas sobre um aspecto crítico também. Irmãos sérios, amém por isso. A seriedade na palavra de Deus, na condução daquilo que Deus revelou para nós. Mas irmãos separados, o que Jesus disse, por exemplo, lá na oração sacerdotal em João, no capítulo 17? Vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. E por que vocês estão no mundo? Para fazer com que o testemunho da palavra internalizado na vida de vocês se mostre evidente, poderoso, para apresentar a Jesus Cristo e a sua mensagem de salvação para as outras pessoas. Então, muitas vezes a nossa tradição está nos isolando, né? E até mesmo enfraquecendo o nosso testemunho diante das pessoas. Então eu fiz uma crítica, uma autocrítica para mim mesmo, diante daquela situação. Então é mais ou menos isso que nós estamos analisando, a flexibilidade das tradições, evidentemente sem flexibilizar os princípios. Perfeito. Bom, obrigado a participação agora do doutor Fabrício. Parece que a turma do direito está toda conectada com a gente, participando aqui. Muito obrigado, Fabrício. Bom, considerando que a Bíblia é a carta magna do cristão e a representação do amor de Deus, por que é importante que a fé não seja apenas um conhecimento abstrato, mas vivenciado? Veja,
para além do contexto experimental, da cultura, dos aspectos sensoriais e tudo mais que, como seres humanos, nós temos, fomos dotados como tal, Deus nos concedeu um ingrediente que ele é de capital importância para fazer com que a Bíblia ela saia do papel, saia das impressões de Gutenberg e venha para ser internalizados no interior da nossa vida. E esse ingrediente é a própria fé. A fé é quando, de fato, você tem a experiência de se apossar, você se empodera dos elementos bíblicos e torna esses elementos algo particular e peculiar na sua experiência. E isso é fé. Em outras palavras, é confiança de que a Bíblia, e unicamente a Bíblia, é a palavra autorizada de Deus na tua vida. E você, eu, temos que estar submissos a ela. E isso é que opera o efeito transformador em cada experiência. Porque sem a fé, naturalmente se torna impossível essa internalização. Por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 11, salvo engano, no verso 6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? A fé é que mostra e evidencia que Deus existe. Você não precisa ver Deus. Como aconteceu, por exemplo, com Francis Collins. Apenas citando uma experiência, um dos cientistas responsáveis pelo mapeamento do nosso DNA, do nosso genoma. Ele era um ateu. Só que depois de 20 anos, estudando o nosso genoma, o nosso mapa genético, ele percebeu de que esse mapa é impossível isso ser fruto de um processo de evolução de bilhões de anos. Precisa haver uma mente inteligente por trás de tudo isso. E ele escreve o livro As Digitais do Criador, mostrando agora a sua conversão para o cristianismo. Por quê? Isso veio através de um elemento de fé, porque ele se apoderou de uma evidência científica mais estabelecida pelo próprio Criador. Falando de razão, doutor, o nosso guia de estudos menciona sobre o conhecido, presidente Thomas Jefferson. Ele foi presidente no século XVIII, início do século XIX, a sua vida trouxe grandes lições e repercussões, mas o que chama a atenção, que talvez nem todos saibam disso, é de que ele criou sua própria versão do Novo Testamento, tirando todos os elementos ali que fossem contrários à sua razão. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Como eu posso harmonizar a razão, o saber, mas não perder como visão principal a palavra de Deus? Será que seria, você crê na Bíblia hoje é aqueles que não têm cultura, não têm razão, porque quem exerce a razão não acredita na Bíblia. Há esses comentários por aí no mundo científico, racional. Como é que a gente poderia responder a essa questão? Olha, pastor, quando nós analisamos o aspecto histórico, vamos encontrar um elemento de ruptura de um período que durou mais de 1000 anos, que é o chamado a Idade Escura, a Idade Média, porque tudo se fundamentava numa crença muito mais mitológica do que algo comprovado, do que algo atestado e certificado. Nesse período de ruptura chamado o Iluminismo, muitos cientistas surgiram proclamando o rompimento completo com as tradições que impediu que a humanidade avançasse, progredisse em vários aspectos da vida para se conquistar o bem-estar da própria sociedade. E um desses cientistas, chamado René Descartes, ele proclama a premissa do aspecto da razão, quando ele disse, penso, logo existo. Nessa época, foi inclusive estabelecido como uma forma até de divindade científica. A razão passou a ser essa deusa científica que acabou afetando todos os aspectos do mundo acadêmico, do mundo científico propriamente dito. Isso afetou completamente os seres humanos,
Porque a partir daí houve também uma outra ruptura, de que a própria Bíblia Sagrada, ela precisava estar submissa a este elemento racional, tanto que nós temos uma das religiões chamado racionalismo cristão, vem exatamente destas implicações e de transformação que houve exatamente nesse período. Qual é o ingrediente extremamente perigoso relacionado com isso? Primeiro, a razão não foi afetada pelo pecado? O apóstolo Paulo, ele proclama, no livro de Romanos, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Lá em Romanos, no capítulo 3. O que isso diz? Que a nossa razão, as nossas emoções, os nossos sentimentos, todas as nossas inteligências foi afetado pela corrupção do pecado. E aonde nós vamos encontrar o único elemento seguro, o único fundamento de sustentabilidade? A Bíblia Sagrada. E aí o princípio proclamado aí por Salomão e repetido várias vezes na Bíblia, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em síntese significa que a razão precisa estar submetida ao respeito à palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que imprimir esta convicção. Então, todos os elementos de descoberta científica, todos os elementos que diz respeito aos elementos racionais do nosso ser, precisa estar agora em consonância com a Bíblia Sagrada. Isso significa o temor do Senhor, é o respeito à sua palavra, é o respeito à revelação autorizada de Deus. Daí entender porque nós somos racionais, mas Deus age de maneira sobrenatural. Então os milagres, as teofanias de Deus, elas não devem ser colocadas na lente da razão, mas da fé, do crer, do aceitar que Deus age ao longo da história de maneira sobrenatural, não é isso? Pastor, esses aspectos também gerou uma instabilidade emocional, psíquica muito grande. É claro que tem várias facetas da ciência que procuram explicar a razão da pandemia, da doença do século, que é a depressão. Mas o vazio existencial que isso tem operado, quando a razão tomou para si, como sendo a base de resolutividade das problemáticas humanas, pessoais, familiares e sociais, submergiu a humanidade em uma verdadeira Babel, tanto no aspecto familiar, social, como no aspecto pessoal. Hoje, há um clamor de SOS para se encontrar o sentido da vida, a razão de ser, por quê, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Olha essa época da pandemia, pastor. Há um clamor de SOS. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas, cristãs e não cristãs, adventistas e não adventistas, e as pessoas estão buscando por socorro, estão encontrando socorro nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Amém. E olha, esse é um momento bem sensível para nós, não é? Porque estamos fragilizados, a gente está percebendo o quanto a gente é limitado, o quanto o mundo todo foi afetado. Então, eu vejo como uma oportunidade muito especial, muito solene, para que aconteçam decisões, a entrega da vida e a compreensão de que sem Deus nada somos, não é? Bom, obrigado pela participação da Lília Batista, e ela comenta aqui algo que é muito importante. Obrigado, Lília, pela sua pergunta, o seu comentário. Ela menciona que a gente sempre tem em cada geração uma verdade presente. No tempo de Cristo, a verdade presente é que Ele é o Messias, o Salvador. Para o momento que vivemos, pandemia, qual é a verdade presente que o povo de Deus deve proclamar nesse momento? A verdade presente está relacionada com a missão, um aspecto missiológico. A verdade, ela é única, mas há uma ênfase para cada tempo. E para o nosso tempo, a verdade presente, ela está relacionada com os sinais da vinda de Cristo. E a pandemia é um dos ingredientes que está, por exemplo, se você analisar lá no livro de Lucas, no capítulo 21, é um discurso de Cristo, o discurso profético de Cristo ali, fala-se de guerras, rumores de guerras, de fomes, de miséria humana, de nação contra nação, reino contra reino, epidemias, terremotos, tsunamis, mas tudo isso aí
converge para um único ponto: Jesus está voltando, prepara-te. Então, a ênfase da nossa mensagem e a razão até da nossa identidade: nós somos adventistas do sétimo dia. E o mundo, aliás, nós temos uma dívida muito grande para com o mundo. Se nós analisarmos o capítulo 1, verso 14 e o verso 15 do livro de Romanos, Paulo diz assim: eu sou devedor. Se nós traduzíssemos para os nossos dias, para cada adventista do sétimo dia, podemos dizer: nós, adventistas, somos devedores para com o Brasil, para com a América, para com a China, para com o Japão, para com todos os países do globo. Nós somos devedores. E essa dívida nos vem daquilo que Jesus fez por nós, ao nos resgatar. Então, a ênfase da nossa mensagem é a segunda vinda de Cristo. É claro que nós temos capítulo 14 do livro de Apocalipse, do verso 6 até o verso 12, a chamada as mensagens angélicas, específicas para esse momento. Só que tem um detalhe interessante, pastor. Toda vez que nós falarmos, por exemplo, da besta, né, desse poder político e religioso, nós temos que ter uma sensibilidade e o amor palpitando em nosso coração, relacionado com Cristo e a sua segunda vinda, de tal maneira a nos capacitar a termos a habilidade para apresentar este evangelho para as pessoas sem magoá-las, confrontando, mas sem magoá-las, impactando, mas sem trazer um elemento de exclusivismo que pode chocar essas pessoas de forma negativa. Então, esta é a ênfase, né, da verdade presente para os nossos dias. Jesus está voltando, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Amém. Não é à toa que João escreve aqui em Apocalipse 14 as mensagens angélicas, né? E ele diz que o anjo, né, diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Então esse é o momento. A verdade presente é dizer que a pandemia, os acontecimentos provam de que o evolucionismo está errado. Ele prega o evolucionismo de que as coisas evoluíram, mas é o contrário, o princípio da entropia. As coisas involuíram e estão caminhando para o caos completo. Mas, antes desse caos completo, a Bíblia declara que Cristo voltará para estabelecer um reino de paz e justiça. Então esse é o momento de proclamar essa verdade: Cristo está voltando. Pastor, tem muitas pessoas em desespero, procurando uma esperança no fim do túnel. Alguns, por exemplo, muitos adventistas que se afastaram, saíram do rol desta convivência e desta comunhão. E alguns se perguntam: será que Deus ainda é capaz de me perdoar por tudo aquilo que eu fiz da minha vida? Estraguei a minha vida, esgotei as minhas energias. Será que Deus é capaz de me perdoar? Há muitas perguntas nesse sentido. Entenda uma coisa: está havendo uma overdose, eu estou classificando como uma overdose da misericórdia de Deus no tempo de pandemia. Deus não está ausente de nada disso. Na realidade, é como disse um certo escritor, que os sofrimentos é o megafone de Deus para acordar um mundo ensurdecido. Então Deus está usando esse elemento de dor, de tristeza, de isolamento, de lágrimas e de morte, para salvar a todo aquele que nele crê. Então venha sem demora. Amém. Doutor, muito obrigado. O tempo passa rápido aqui. A gente agradece a todos que participaram conosco. Peço que o senhor faça uma oração para agradecer por esse momento. Fica também um convite aos amigos que querem voltar a colocar sua vida nas mãos de Deus. Se você quiser que nós lhe apoiemos, pode enviar uma mensagem para nós. O nosso número de telefone vai aparecer aí na tela. Procure também o pastor ou a igreja aonde você mora mais próxima, e tem os meios de comunicar aí para que você possa ter um apoio, uma orientação nesse retorno. E eu tenho certeza que esse é o momento. Deus está proporcionando essa oportunidade para colocarmos a nossa vida, a nossa família, reorganizarmos a nossa vida conforme a orientação de Deus. Doutor, muito obrigado por vir aqui, pelas orientações tão preciosas. Que Deus abençoe sua família, o seu ministério como juiz. Eu digo ministério porque de fato é um ministério.
representar Deus diante das pessoas, e que Deus te use também como líder espiritual e como uma pessoa que tem influenciado a sociedade a colocar a Bíblia como autoritativa para todas as nossas ações. Eu que agradeço, pastor, e tenho a dizer também que eu tenho tido várias reuniões no campo de trabalho, porque o nosso trabalho é home office, é o teletrabalho dentro do processo eletrônico, mas nós temos vários comitês dentro do Poder Judiciário e fora também, no trato das questões dos adolescentes em conflito com a lei a nível de Estado do Pará. Em todas essas reuniões que a gente tem participado, a gente percebe aquele ar de angústia, de pavor nas pessoas. E que oportunidade, como você diz, um momento sensível. E tendo essa ocasião, nós temos dado aquele toque bíblico, deixando ali a esperança, convidando as pessoas para participar das lives missionárias. E isso tem gerado um efeito, eu penso nisso aí no mundo. Você também pode usar os teus talentos, a tua habilidade tecnológica, todas essas ferramentas de redes sociais, para mandar mensagem, para mandar vídeo, para falar do teu testemunho pessoal, para mostrar às pessoas de que há um derrame de esperança e de misericórdia de Deus nesses dias de pandemia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está conosco como um dos maiores benefícios que o Senhor nos outorgou. Obrigado porque ela tem poder. E o poder da Tua palavra é extraído e vivenciado quando nós nos apossamos pela fé ao exame das Escrituras. Toma, Senhor, estes filhos e filhas queridas do Teu reino, esses que nos assistiram nesta manhã, através do YouTube, através dessa ferramenta tecnológica, que tem se tornado ainda mais bênçãos nesse período de pandemia. É possível que entre estas pessoas, há pessoas que estão angustiadas, desesperançadas, não estão conseguindo enxergar o futuro. Ó Deus, apresente para elas, através da Tua palavra e da ação do Teu Espírito, que para além desse período de treva, de pandemia, o sol da justiça está brilhando para aquecer os nossos corações, para nos inundar de esperança e para nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Toma-nos todos em Tuas mãos, nos façam uma bênção para o mundo, instrumentos da Tua graça e embaixadores do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.